Que alegria esse momento, viu? Pô, cara, pra mim também, viu? Prazerzaço. Muito bom tá aí, pra gente bater Momento um de... papo. Vai aí um café? Opa, valeu, obrigado. Cafezinho é bom, né? É, mas esse esfriou. Né? Salve, galera! Aqui é o Tarso, do canal Consciência do Presente. E hoje estou trazendo uma pessoa muito bacana aqui. Hoje eu estou em casa, estou me sentindo em casa realmente a entrevista. Que a gente vai aí tocar num assunto aí que faz parte da minha vida, que é a arte, a música. Estou trazendo uma pessoa que está muito engajada nesse assunto já há alguns anos. Ele que é arquiteto, né? Tem o seu estúdio, seu escritório. Como é que fala? Estúdio ou escritório, Denise? É estúdio, né, de arquitetura. Cara, no nome tá, no nome oficial ali tá escrito estúdio, mas no dia a dia a gente mesmo chama de escritório, viu? Estou com o Denis Elias, que além do trabalho dele de arquiteto, ele tem um site, sercreativo.com.br. Se eu conseguir colocar aqui no vídeo, vai estar aqui o link, se não, eu coloco lá embaixo na descrição do YouTube. O Denis que está trazendo a arte para o dia a dia como uma forma de vida, não só algo apartado das pessoas, como se fosse uma escolha específica ou profissional ou de hobby. Não, a arte enquanto linguagem, enquanto expressão. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Denis, obrigado por você estar aqui comigo. Eu que agradeço, imagina, prazerzaço. Já falei 1000 vezes, vou falar de novo. Não corram quando eu mencionar a palavra espiritualidade, porque não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com alguma ritualística mística. Não, é só apenas uma forma de viver, de pensar sobre a vida. E hoje a gente está aqui, eu estou aqui na sala da casa da minha mãe. Aliás, falando em arte, aquele quadro é dela, tá vendo? Legal. Minha mãe é uma artista, né? Sim, um artista que eu posso dizer que está no DNA dela. Ela não, uma pessoa que traz a arte desde criança. Ela tem uma visão muito bacana, apesar de eu vir de uma família tradicional, Denis. Vamos fazer uma escola paga, decente, vamos entrar numa faculdade, vamos prestar vestibular e seguir para o mercado. Uhum. Que não recrimino nem julgo, porque é aquele contexto cultural que a gente nasce mesmo. Mas que depois na vida a gente vai vendo que não é bem assim esse roteiro planejado, né? Aquele montante de experiências que você tem também é algo, é um acervo teu que não vai ser passado por nenhum professor, não vai ser passado por nenhum método específico, Sim. é a tua vivência, né? Então, Denis, cara, eu queria que você falasse um pouco de você, tá? Antes de a gente começar aqui a chegar nos assuntos que a gente mais ou menos planejou, que eu mais ou menos fiz um roteirinho aqui pra gente, mas Né? tá livre, tá solto, livre, leve e solto. Legal. E o Denis também é músico, ele é tecladista, né? Você compõe também, né, Denis? Você faz as tuas experiências musicais. Pô, eu mais toco Aham. e componho. A composição ainda é um desafio que eu exploro pouco, assim. Eu tenho muita vontade de explorar mais esse lado, mas eu tenho umas brincadeirinhas, assim, compositivas. Eu já ouvi algumas, o Omar, nosso amigo em comum, a gente tem um amigo em comum que inclusive foi entrevistado aqui. O Omar já me mostrou algumas coisas suas e achei bem interessantes. E não dá para negar que você tem uma sensibilidade musical maravilhosa e uma forma aí de expressão bem bacana. Legal, E, cara. cara, fala um pouco de você, como é que a música faz parte da tua vida, como arquiteto, inclusive, como é que você junta tudo isso, a visão artística na tua profissão e a própria espiritualidade, onde ela se encaixa em tudo isso para você. De uma forma bem parecida com você, eu nasci numa casa onde a arte era presente o tempo inteiro, né? Minha mãe é formada em música, tocava piano e canto. Ah, que legal. Meu pai, quando jovem, teve uma banda de rock, era É, guitarrista e tal. Então, desde pequeno, os primeiros sons que eu me lembro na vida são os sons dos meus pais tocando e cantando. Né? Então, assim, a música era uma coisa que estava presente constantemente. legal. Também era um ambiente de muita leitura, isso era uma coisa que eu via, né? O exemplo dos meus pais era uma coisa também de bastante leitura e que foi passada para mim. Eu tenho o hábito de ler bastante mesmo, adoro ler.
E meio que espontaneamente começou a surgir uma coisa do desenho também, né? Aí foi uma coisa que foi mais minha mesmo, assim, de passar tardes desenhando como sendo a minha brincadeira preferida. Legal. Com isso tudo, cara, eu fui crescendo nesse clima, nesse ambiente que estimula bastante a gente, né? Acho que tem uma coisa que é predisposição, né? Tem uma coisa que é prática e tem um fator aí que é estímulo do ambiente em volta. Isso eu tive bastante. Legal. Com o passar do tempo, eu fui, de algum jeito, colocando na cabeça a noção de que, apesar dessas coisas estarem presentes o dia inteiro ali, elas eram uma coisa que era meio hobby. Uhum. Não uma coisa que seria a minha profissão. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu acabei escolhendo a faculdade de arquitetura muito por conta dessa noção, sabe? De buscar uma faculdade que tivesse um viés artístico, Sim. mas que fosse uma profissão. Né? Aliás, um parênteses, Denis, o hobby, a gente chama de hobby tudo aquilo que não é oficialmente admitido como um ofício que está voltado ao mercado, à profissão admitida, né? Isso já começa aí, né? As cisões da sociedade. E eu demorei muito tempo para assimilar isso de um jeito mais tranquilo, assim, que eu levei, para você ter uma ideia, eu levei uns 26 anos para conseguir dizer a frase "eu sou músico". Eu sei que é isso, cara. Né? Eu não vivo de música, a música não gera minha renda. Né? Então eu falava assim, eu gosto de tocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu sou um apreciador da música, né? Mas foi um processo muito interessante de autoconhecimento e transformação da minha própria identidade, a forma com que eu me enxergava para conseguir dizer e assumir isso. Né? Então hoje eu digo assim, eu sou músico amador. Uhum. Eu não sou um músico profissional, porque eu não faço isso como minha fonte de renda, mas eu sou músico amador, e amador, inclusive, no sentido de aquele que ama, né? Porque eu amo a música, eu amo tocar, ouvir, estudar, conversar sobre música, né? Então isso é uma das minhas grandes paixões mesmo. A faculdade de arquitetura, no fim, eu tenho a formação em arquitetura, mas o último projeto de arquitetura mesmo que eu fiz foi na minha graduação, no trabalho de graduação. E eu fui rumando para uma coisa mais ligada a design gráfico, uma coisa que tinha mais a ver com um desenho um pouco mais livre, mais expressivo, né? Por conta disso também, eu acho que eu percebi depois que a escolha por essa profissão tinha sido muito influenciada por esse medo de que a música não era uma profissão, ou não era uma profissão que me daria uma condição razoável de qualidade de vida. Uma baita de uma bobagem, porque, por exemplo, o meu irmão mais novo, o Caio, é músico, né? E vive disso hoje, está super bem, está super tranquilo, super realizado lá, né? E aí, junto com isso tudo, eu sempre tive uma inquietude, assim, com essas coisas mais profundas da vida, assim. Sempre gostei de questionar demais, nunca me vi muito encaixado em nenhum sistema religioso, tal. Sempre gostei de um pensamento mais aberto. E um dia me caiu essa ficha que arte e espiritualidade estão intrinsecamente ligadas, dá para dizer, de um certo ponto de vista, que elas são a mesma coisa. Precisaria ter uma rápida definição de espiritualidade e uma definição de arte, né? Tentando ser sintético, espiritualidade, eu estou entendendo a espiritualidade como a expressão do espírito humano. Espírito também, não falando aquela parte da gente que sobrevive à morte, para os que acreditam nisso, ou a nossa essência tal, também, mas eu estou falando mais assim sabe quando você fala assim, entendi o espírito da coisa? Espírito no sentido de alma, de essência, mas não a nossa essência individual, a nossa essência como espécie, como coletivo, como os nossos planetas, a nossa história aqui no planetinha, né? A expressão da gente como grupo, o que faz de nós humanos. Né? Mas daí também a gente pode incluir a arte. A arte faz parte do espírito humano. Isso é uma coisa que faz parte do que define a gente como humano. Né? E aí arte também é uma outra definiçãozinha. Uma vez eu estava lendo um livro, cara, um livro de quadrinhos, olha só que barato isso, um livro que falava sobre história em quadrinhos. E o cara deu a seguinte definição, eu achei genial. Arte é tudo aquilo que a gente faz que não seja para nossa sobrevivência ou para reprodução.
Pô, pera aí. Caramba, Denis, ainda bem que gravei isso. Aí eu coloco um acréscimozinho da minha visão, que é, desde que a gente esteja fazendo escolhas conscientes. Porque se a gente está no automático do dia a dia, está apagado, está pouco lúcido, está lá, então não é nada, você tá sendo um robô. Uhum. Né? A gente está repetindo os padrõezinhos ali, estamos dormindo. É. Agora, todas aquelas escolhas que a gente faz de forma lúcida são escolhas criativas, são escolhas artísticas. Uhum. Isso é arte. Então, porque é uma expressão da nossa essência. Então, peraí, eu vou ter que te interromper para fazer uma parte. Vamos lá. Eu sou um engenheiro, me formei em engenharia, não sou, estou dando um exemplo. É. Eu sou um engenheiro formado pelo ITA e fiz a escolha de engenharia, eu construo foguete, né? Lógico que eu não moro no Brasil para fazer isso. E sou um cara extremamente voltado a equações matemáticas. Minha vida gira em torno, as minhas escolhas são dentro desse universo. Onde está a arte nisso? Cara, no momento que você se depara ali com um problema de engenharia e você precisa resolver aquilo, você vai ter que lançar mão da sua criatividade para resolver. Por mais que a linguagem que esteja sendo usada seja bastante da lógica, da matemática, Sim. Da física e tal, o modo mental que a gente adota para resolver isso é um modo de criatividade, né? E, pô, né, o Einstein, um cara que está ligado à física, baita cara criativo, né, para conseguir Sim. enxergar aquelas possibilidades e revolucionar a física, isso é extrema criatividade, né? Mas não precisa ir longe não, viu? Qualquer pessoa que pega o seu carro para ir dirigir para o trabalho e no meio do caminho fala assim, caramba, quer saber, eu vou fazer um caminho diferente. Isso já é uma escolha artística. Não precisa ir muito longe, sabe? É isso que eu gosto, assim, de trazer a arte para as coisas mais cotidianas, as coisas do nosso dia a dia. Não estou falando necessariamente de você gerar um produto artístico. Entendi. Isso também é arte, né? A gente tocar, compor, pintar um quadro, fazer uma aquarela, fazer uma escultura, claro. Aí é uma expressão mais pura e talvez mais acadêmica, não sei se mais pura, mas mais acadêmica do entendimento do que a arte, né? Mas eu acho que, cara, a partir do momento que você se investe do seu poder de criar a sua própria vida, você está sendo o artista, né, o autor da sua história. Isso é uma visão até que vem muito do Nietzsche, né, da vida como obra de arte. A nossa vida, se a gente entender a nossa vida como uma obra de arte, nós como autores, então nós somos criadores extremamente intensos e ativos o dia inteiro. O lance é ficar lúcido para isso, né, ficar atento a isso. Você pode passar a vida inteira repetindo escolhas. E aí a gente até pode ir ganhando referência, pode ir ganhando um pouco de experiência, mas a gente não está aproveitando o nosso potencial criativo e artístico tanto quanto poderia. Então, cara, quando a gente fala de música, só nisso já tem uma conexão super forte do que tocar música é acessar a espiritualidade, porque tocar música é fazer a expressão de algo que define a gente como seres humanos. Sim. E aí, entrando mais profundo nisso, mais no detalhe, cara, tocar música faz a gente ir acessar a arte no geral, né? Aí as linguagens mais artísticas faz a gente entrar em contato com coisas que a gente não consegue definir muito intelectualmente, fazem a gente trazer uma compreensão daquelas coisas que são incognoscíveis, aquelas coisas que são muito grandiosas que a gente não compreende muito. A gente acessa formas de comunicação que vão para além dos nossos sentidos físicos ordinários, né? Então, a qualquer momento, assim, você está no carro ouvindo uma música, você está acessando a espiritualidade. Cara, que interessante você falar isso. Acho que todo ser humano, então, é um artista em potencial. Você me fez lembrar de uma coisa interessante, cara. Você falando, eu fui lembrando aqui. Uma vez eu fui no banco. Vamos falar de dia a dia? Eu fui no banco pagar uma conta. Daí eu cheguei no caixa, né, e tinha uma mulher e ela olhou para mim. Ela era um pouco mais simpática, assim, mais comunicativa. E ela virou e falou: como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Meio cansado aí. Você parece cansado, ela falou para mim. Você quer um café?
Olha. Eu não aceitei, né? Porque eu fiquei tão boquiaberto que eu falei, não precisa não, obrigado, né? E aquilo me deu um choque, assim, porque você não espera um feedback desse nível, porque o caixa, a pessoa, geralmente o caixa está tão no automático, lá, o dia inteiro contando dinheiro, carimbando, recebendo, baixando boleto, sei lá o quê, e ela parou o que ela estava fazendo para prestar atenção em quem ela estava atendendo realmente. Mesmo com aquela fila gigante de gente atrás. Quer dizer, ela poderia nem ter olhado para minha cara, não por antipatia, mas por estar no piloto automático, mas Isso. ela resolveu parar e prestar atenção, né? Isso Isso. tem a ver com o que você está falando, né? Bastante, né? Total. E fazendo um paralelo com a música de novo, vamos pensar no jazz, né? Uma música que é muito marcada pelo improviso, né? Uhum. É quase isso. Se a gente tivesse no dia a dia no piloto automático, a gente está tocando sempre aquela mesma música do mesmo jeito, com o mesmo andamento, com os mesmos instrumentos, né? Isso que essa moça do caixa fez foi um improviso, E foi um improviso. né? Quebrou tudo. Quebrou Como os tudo, músicos né? falam. Ela tinha ali o script dela pronto, Uhum. de atendimento, a rotina toda, e de repente ela saiu dessa linha. Não que seja necessariamente uma ruptura super drástica, que ela, né, Sim. foi, mas assim como o improviso na música, né? Você tem uma base ali, só que ela se permitiu florear um pouco criativamente em cima daquele script que ela tinha. Então, ao invés dela só falar boa tarde, posso ajudar, de repente ela sacar, tem uma percepção diferente. Certo. E aí precisa estar aberto a isso também, né? Uhum. Ter essa percepção e ter a iniciativa de te devolver uma proposição dessa, assim como do jazz também, ela abriu uma conversa, né? Uhum. O improviso dela ali falou, e aí, agora, como é que você assume o seu improviso aí? Um péssimo improvisador nessa hora, cara. Ela jogou a bola para mim, eu desafinei total, estourou a corda da guitarra. Mas o Denis, como é que a pessoa, por exemplo, que esteja aberta para isso, como ela pode desenvolver uma visão mais artística da vida, cara? Como é que ela Então, pode eu acho trazer isso? que, juntando o final da sua pergunta anterior lá, então sim, somos todos artistas em potencial, né? E mais, a gente está inserido num sistema que é altamente criativo. O universo é altamente criativo, né, e artístico. Então, a gente, pelo fato da gente estar aqui, a gente já é criativo pra caramba, porque a quantidade a gente está obedecendo as regras, as leis de funcionamento desse sistema, esse sistema ele é criativo em si. Então, mesmo que a gente não queira muito, precisa estar muito apagado para você não fazer uma escolha criativa, né? E dá para fazer isso, dá, né? Tem gente que passa a vida realmente batido. Primeira coisa, eu acho, é uma tomada de consciência. Por isso que eu comecei também a tentar fazer um esforço de divulgação desse viés, desse olhar, né? Uhum. Que é o ser criativo que você mencionou no começo lá. Sim. Então, primeiro é uma tomada de consciência, sabe? Que eu acho que é falar assim, cara, pensa nisso. Você já pensou na sua vida como uma obra de arte e você como autor? Uhum. Então, eu gosto de fazer essa provocação porque acho que já é um primeiro passo. Quando a pessoa se interessa por isso e resolve estimular isso, aí tem um monte de caminhos. Um deles é acessar mais a arte mesmo. Ler poesia, ouvir música, tentar fazer, praticar alguma forma de arte. Então, olha só, né? Quando um artista vai começar uma pintura, um desenho, eu acho que isso é uma experiência que todo mundo deve ter lembrado, que pelo menos na escola fez um pouco isso. Você olhar para um papel em branco pode ser extremamente assustador, né? E pensar, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo, né? E quantas situações no dia a dia não são assim, né? De novidade e que a gente precisa arriscar. A arte, ela convida a gente a correr riscos o tempo inteiro, a assumir riscos e ir fazendo escolhas uma atrás da outra, né? Como na vida. Né? Então, é uma tentativa de fazer essas ligações e entender que se você gostar dessa visão, se essa visão fizer sentido, então você pode passar a entender que a todo momento a gente está fazendo essas escolhas artísticas dentro da arte ou no cotidiano. Então, essa tomada de consciência, se envolver mais com a prática artística mesmo e treinar o olhar, eu acho, né? Tem uma coisa de você, que acho que é até um pouco decorrência dessas duas, da gente
deixar o olhar mais sensível para perceber o mundo um pouco, de uma forma um pouco mais lírica, mais poética, que isso também é uma escolha, né? A gente também escolhe ver o mundo como uma coisa mais poética, ou como a gente pode olhar o mundo como um playground, um espaço de aventuras e brincadeiras, ou pode olhar o mundo como um lugar ameaçador e terrível, né? Eu gosto de estimular esse olhar mais poético, mais de criança, né? De olhar para o mundo com deslumbramento, com encantamento, como quem olha o mundo pela primeira vez, né? E a gente toma sustos, assim, de repente olhar e falar, cara, eu nunca tinha reparado nessa árvore aqui. Caramba, olha como o sol está hoje, né? Esses momentos são momentos que estimulam a nossa lucidez e aí a gente está mais apto a fazer essas escolhas artísticas. E que você falando dessa parte né, da sensibilidade, né, de ver diferente o dia, o teu cotidiano e tal, é engraçado que isso não pode ser ensinado, não existe um método específico, eu acho, se a pessoa não estiver aberta para isso. Porque acho que o que tem um pressuposto que faz a pessoa se abrir, é ela tentar, ou tem a ver um pouco com a personalidade até da pessoa. Porque eu vou te falar uns paradoxos aí. Eu já vi muito músico, já conversei de espiritualidade com muito músico, que o cara fala, que isso, cara? Puta, você não vem com esse papo aí, viajandão misticoide, né? Mas quando você vê o cara tocando, quando você vê o cara compondo, o cara improvisando, você vê um espiritualista absurdo na tua frente, um cara que realmente tem uma conexão com algo diferente, com o ser criativo. Pra mim já tá bom, né? Eu acho que, pô, não precisa convencer o cara de nada, mas depois você vendo o cara... Aliás, a gente não precisa convencer ninguém de nada. Não. Mas nem precisa mais conversar sobre isso. Fala, cara, bacana. Eu não tenho a pretensão de que essa visão seja melhor, ou até eu não quero ser tido como um evangelizador, um catequista, alguma coisa assim, que eu acho isso que é muito chato. Já tem demais isso no mundo, né? É um convite para uma experiência, assim. Assim como no jazz, acho que é essa deixa do improviso também, né? Eu apresento essa ideia e falo, e aí, você topa? Se você topar, vamos brincar com isso, vamos, né? Se isso te serve para alguma coisa, aproveita o que é interessante, descarta o que não é e vamos embora, mas sem querer convencer ninguém. Mas eu acho que isso que você falou é super importante, né? A pessoa, às vezes, ela tá... tem um monte de vetores aí, né? Tem um monte de fatores que interferem. Então, às vezes, o cara tá, desesperado por dinheiro. Então, o cara tem que ir lá no bar e tocar pra caramba, porque ele precisa pagar as contas lá. Então, o cara não tá nem com cabeça de pensar em alguma coisa mais profunda, coisa e tal. Ainda que na hora da execução lá, ele esteja sendo altamente criativo, altamente artístico, né? Nós somos seres criativos. E o ser criativo, como modo de vida, né? Você escolher ser criativo constantemente, é uma escolha. Eu gosto de estimular isso. Mas, assim, também, longe de querer apresentar a ideia de que isso é o único caminho e tal. Eu sei que isso vale, cara, pra gente que tem uma tendência a ter um apreço pela arte, né? Eu sei que tem gente que, puta, vai ouvir isso que eu tô falando e vai achar um absurdo, vai achar uma heresia. E tudo bem, tem outros caminhos, né? Fala um pouco do teu trabalho no Ser Criativo. Você também ministra curso, palestra. Eu sei que você tem vivências aí que você propõe. Então, o Ser Criativo surgiu, cara, numa conjunção de fatores, assim. Eu já vinha com essa busca de me aprofundar na questão artística, na espiritualidade, esse é um ponto. O outro ponto foi, caiu na minha mão um livro que é fundamental para mim nessa visão aí, que é um livro de uma autora americana chamada Julia Cameron. O nome dele em português é O Caminho do Artista, mas em inglês é The Artist's Way, que tem um duplo sentido legal aí, que é o caminho do artista, mas também é o modo do artista, né, o jeito do artista. E quando eu comecei a ler aquilo, ela falava muito de despertar da criatividade e tal, eu comecei a ler, eu falei, cara, essa mulher tá falando de espiritualidade.
ela em nenhum momento ela passa por muita coisa assim de falar da fonte, a fonte criativa, né? Como seja Deus, o todo, tal. Ela fala bastante desse aspecto, mas ela não fala explicitamente assim que aquilo é espiritualidade. E eu falei, nossa, cara, isso ligou muitos pontos para mim. E o terceiro fator foi que isso tudo aconteceu no momento em que o meu filho nasceu. Ah, que legal. E quando o Theo nasceu, ficou estampado na minha cara o quanto nós somos criativos, o quanto que a gente tem o poder de criar, e mais do que isso, o quanto, na verdade, nós somos coadjuvantes dessa criação. Realmente existe uma fonte criativa que é muito maior do que a gente, que é muito maior, mas que a gente faz parte disso, né? A gente é essa coisa, a gente está inserido nesse sistema criativo, e a gente é canal dessa força criativa que permeia tudo o tempo inteiro, né? A junção desses três fatores me deixou alucinado com essa ideia. Eu falei, cara, eu preciso contar isso para as pessoas. Eu preciso divulgar essa ideia, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí eu montei um projeto, que é o Ser Criativo, que inicialmente ele era totalmente baseado nesse livro da Julia Cameron. Eu fiz uma primeira turma presencial e ele era praticamente o passo a passo ali do livro dela. E depois eu fui aperfeiçoando isso, fui juntando outras visões, muito da minha experiência pessoal, fui juntando outras referências. Eu estou com uma oficina que é bastante ligada ao desenho. Então tem muito disso, de, botar todo mundo para desenhar e ir fazendo essas conexões de o que a gente sente ali na hora que está desenhando, o que o papel em branco desafia a gente, como que a gente pode lidar com isso, e os paralelos que isso tem nas nossas escolhas do dia a dia. Né? Muitas coisas, inclusive assim, dá para usar o desenho como um caminho para entrar em estados um pouco diferentes da mente, assim, né? A gente acessar um modo um pouco mais introspectivo, um modo mais abstrato, em que a gente sai da linguagem verbal, né? Dá para usar até com um exercício de pré-processo meditativo, assim, né? Fica mais fácil, a gente já avança algumas etapas. E pode funcionar, por exemplo, para quem não se dá muito bem ali com ficar parado, quietinho, de olho fechado, concentrado, tal, tá com a mente muito agitada. Talvez fazer um desenho possa ser uma ferramenta que ajuda bastante a gente silenciar um pouco a mente e deixar a mente mais preparada para uma experiência um pouco mais profunda, sabe? E você chegou num ponto interessante. Tem gente que acha que meditar é só ficar em silêncio, mas às vezes você pode meditar tocando uma música, muitas vezes, né? Nem às vezes. Ou tendo uma atividade como essa. Né? Ah, Denis, cara, se for continuar aqui, a gente vai longe, porque realmente uma coisa vai desdobrando na outra e a gente vai ampliando esse papo. Quando você me mostrou ali, quando você falou qual que era a ideia de tema, eu falei, ixi, cara, isso aí dá pano pra manga. Dá pano pra manga, né, cara? Pra encerrar, cara, fala um pouco aí da parte aí mais prática aí dos teus cursos, qual que é a ideia, mais ou menos que época do ano que você está pensando em fazer, qual o formato, como é que se inscreve, se é no teu site, Legal. se é de repente no lugar, dá uma finalizar aí. Bacana. Bom, já agradecendo pelo convite mais uma vez, né, que foi acho que um papo super gostoso. Eu que te agradeço, assim. Denis, maravilhoso, cara. Papo desses de sentar na cadeira no botequinho assim, tomar uma cervejinha e trocar uma ideia legal, né? Bem gostoso, né? Cara, eu tô com um site, eu tentei entender também essa multiplicidade, a complexidade que a gente é enquanto ser humano, que acho que também é outra coisa que entra dentro da definição de espiritualidade, né? Então eu tentei fazer um movimento que foi o seguinte, falei, cara, eu vou fazer um site onde eu coloco lá tudo que eu faço. Porque eu sou meio doido, assim, gosto de coisa demais, gosto de ler coisas diferentes e tal. Então, eu montei um site que é o deniselias.com.br e lá tem um pouco assim, um pouco dessa história que eu contei, do meu percurso nessa junção de arte com espiritualidade, e tem lá as coisas que eu estou envolvido. Então tem a parte do escritório, tem o trabalho do ser criativo, tem um outro assunto que eu tenho me envolvido bastante aí, que é o sagrado masculino, e outras coisinhas que eu faço lá, tá tudo lá. Mas tem também o www.sercriativo.com.br, que aí quem tiver interesse especificamente nesse aspecto, dá para se cadastrar lá na newsletter, e aí eu vou avisando dos próximos passos aí. Em breve deve acontecer
se for realmente o que a gente estava pensando, assim, deve ter uma palestra seguida de uma oficina lá no Cefre. Aí eu vou combinar direitinho lá e divulgo. E aí, em breve, também deve ter uma nova edição, agora para valer mesmo, não mais o piloto, do Ser Criativo Online. E aí é um processo que é desses de você acessar as aulas a cada semana, ter momentos de encontros ao vivo pelo Skype ou Zoom, alguma ferramenta assim online. E aí você fica com esse conteúdo lá, né? Dá para acessar de novo, assistir quando quiser e tal. Muito legal. Aí eu vou avisando, então. Denis, obrigado, cara, por você topar. Você deu uma parte do teu tempo aí pro meu canal aí, do Consciência do Presente. Nosso canal, né? Ele é de todo mundo aí, tá aberto para todo mundo. Eu só dei ideia legal, a gente tem mais que contribuir, cara. Baita canal legal. Eu só dei o pontapé inicial aí, vamos lá. Então, a gente teve hoje aqui o Denis Elias, falando aí de música, espiritualidade, expressão artística. Espero que vocês tenham gostado. E todos os links dele estão aqui embaixo. Denis, obrigado mais uma vez. E quero ver você mais vezes aqui, a gente conversando sobre esse assunto que, tem muito mais coisa pra gente conversar, sabe disso. Caramba. E é isso, a gente teve Denis Elias aqui. Obrigado aí pela audiência de vocês, estamos no comecinho, mas por favor, curtam, compartilhem, que a gente precisa aí de vocês pro canal vingar. Eu sei que tem gente que fala pra mim, tem que pagar o Google aí, eu vou pagar, mas me ajuda aí também. Boa, é isso mesmo. Tá bom? Obrigado, gente, até mais. Fui. Valeu, até.